No livro, hoje 29 de setembro de 2020, tá? Então, a atividade é na gramática e também no livro integrado. No primeiro quesito, você vai copiar os verbos do quadro nas colunas adequadas. Lembrando, os verbos da primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Segunda conjugação, os verbos terminados em er. Terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Segundo quesito, você vai observar as cenas e vai completar as frases respeitando o verbo e o tempo verbal, indicados entre parênteses. Então, aí você vai colocar o verbo colher no futuro do presente. E na letra B, você vai colocar o verbo fazer no futuro do presente. Você pode dar uma pesquisadinha no início da atividade. Terceiro, você vai ler o trecho a seguir e em seguida você vai fazer o que se pede. Na letra A, você vai circular todos os verbos, lembrando, os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. E depois você vai reescrever o primeiro parágrafo no tempo presente, certo? No quarto quesito, você vai ler as informações e vai completar a adivinha utilizando os verbos no quadro. Na parte de ortografia, você vai estudar os prefixos, tá? Então, prefixo, conjunto pequeno de letras que colocamos antes de uma palavra com a intenção de alterar o seu significado, de mudar o seu significado. Nos prefixos ante, mini e semi, usa-se hífen, que é o tracinho, quando a palavra que eles se juntam começa com a vogal I ou H, tá? Então, primeiro, complete as frases utilizando as palavras no quadro. Antipático, miniaturas, semifinal, mini saia, semiaquática, anti-inflamatório e antiaderente. No segundo, você vai ligar os prefixos, as palavras, e vai escrever para formar palavras com novo significado. Aí, anti, por exemplo, antigripal, antibacteriano. Depois você vai elaborar uma frase com alguma das palavras formadas na atividade anterior. No quarto quesito, você vai preencher o diagrama. Lembre-se dos prefixos ante, mini ou semi. Então, por exemplo, número 1. Seriado de televisão exibido em poucos capítulos. É o quê? É uma minissérie. Aí depois, você vai escolher duas palavras que você respondeu e vai fazer uma frase com cada uma delas, ok? A atividade agora é no livro integrado. Vamos fazer a leitura do texto. Toda criança tem direitos. Conquista Esporte Clube. Na hora do almoço, Davi contou a história dos amigos novos para os pais. Na aula de educação física, de como teve vontade de chutar a cadeira na classe e das crianças que ficaram olhando para ele enquanto era carregado escada abaixo. As pessoas são curiosas. Davi notou que a mãe ficou sem jeito. Davi ia à escola, voltava, fazia a lição e passava o resto do dia no quartinho no fundo do quintal tratando do seu invento. Arrumou um bom pedaço de madeira com a ajuda de sua prima Lucinha. Na ponta da estaca de madeira, colocou um tênis cheio de meias para que o pedaço de madeira não saísse do tênis, amarrou o cadarço em volta da madeira, prendendo bem. Vai ser a minha terceira perna, colocou-a do lado da sua perna direita. Mas como é que você vai chutar? Lucinha estranhou. Seguro com a mão. Ó, daí o pé que bate na bola. Não vão reclamar? Ela quis saber. Não, olha só. Então, pediu que a prima pegasse a bola no canto do quartinho e a colocasse no chão. Eu tô mexendo com a mão, mas é o pé que toca a bola. E ele ficou todo animado. É mesmo, Lucinha deu um pulo. Passa a bola para mim. Davi passou a bola para ela e ela devolveu.
Depois ele virou a cadeira para pegar a bola que tinha ido para parar no canto. E agora? A Lucinha perguntou: como é que você vai fazer para pegar a bola do chão? Você pega e depois campo de futebol não tem canto. Ele deu risada. Só campo de futebol dentro de quartinho de quintal. Aí tem. Guimarães Castro Andrade. Você vai destacar um trecho do texto em que é possível deduzir que o personagem principal é cadeirante. Em que parte do texto você acha que isso acontece? Para superar as suas dificuldades, Davi inventou como esse invento funcionava. Releia os trechos e responda a quem se referem os pronomes pessoais em destaque. Também falou da raiva que sentiu na aula de educação física, de como teve vontade de chutar a cadeira na classe das crianças que ficaram olhando para ele enquanto era carregado a escada abaixo. Davi passou para ela devolveu, depois virou a cadeira para pegar a bola que tinha ido parar no canto. Como você avalia a criatividade do personagem Davi e a boa vontade de Lucinha em ajudar o primo? Essas questões você pode responder no próprio caderno, ok? Vamos responder as questões agora. Nessa parte de gramática, no livro, vocês vão revisar os numerais, tá? Então, lembrando, os numerais, eles podem ser classificados em numerais cardinais, que indicam as quantidades, os ordinais, que indicam posição ou ordem, os fracionários, que indicam divisões ou parte, e os multiplicativos indicam o número de vezes. Você pode também pesquisar aqui na página 78, ok? No primeiro quesito, você vai escrever por extenso os numerais ordinais. Então, o primeiro, 19º. O segundo, você vai completar o quadro escrevendo os numerais nas respectivas colunas. Aí, 10. 10 é o quê? Cardinal, ordinal, multiplicativo. No terceiro, você vai escrever os números por extenso, o nome do número, 16. Só que tem número cardinal e tem número ordinal, ok? Tem que prestar atenção ao símbolo. No quarto quesito, você vai completar as frases com um numeral multiplicativo. No quinto, você vai escrever C para os numerais cardinais e O para os numerais ordinais, certo? Na página 80, você sabe o que significa a sigla ECA, escrita com letras maiúsculas? Aí você vai ler o texto e vai responder essas questões, certo? Então, o título 2 é dos direitos fundamentais. Capítulo 4, que fala do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E o capítulo 5 do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Artigo 66 diz que ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido, certo? O Estado é o país soberano, certo? E você pesquisa o que significa a sigla ECA, tá? Para quem não sabe, a sigla ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? É uma lei de número 8.069, que ela foi publicada em 13 de julho de 1990. Nela está escrito um conjunto de regras que estabelece os direitos das crianças e adolescentes brasileiros. Agora, no primeiro quesito, você acabou de ler 2 artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a quem o Estado brasileiro deve assegurar o direito à educação, cultura, esporte e lazer. Segundo, você vai marcar um X nas alternativas que indicam direitos fundamentais garantidos pelo Estatuto às crianças e aos adolescentes brasileiros com deficiências nos artigos lidos. No terceiro, você vai... O que você acha dessa garantia? Então, o artigo 66 garante ao adolescente com deficiência o trabalho protegido. O que você acha dessa garantia? Dê a sua opinião sobre isso. Na parte de gramática, você vai escrever 2 adjetivos que possam significar os substantivos a seguir.
Aí tem água, paisagem, mar, automóvel. No segundo, você vai escrever 2 substantivos que possam ser caracterizados pelos adjetivos barulhento e rápido. No terceiro quesito, você vai reescrever as frases colocando os adjetivos no grau superlativo. Então, Camila é amável e divertida. Camila é amabilíssima e divertidíssima. Este brinquedo custa caro, este brinquedo custa caríssimo, tá? Depois você vai transformar os substantivos abstratos em adjetivos. Olha o exemplo. Quem tem bondade é bondoso. Quem tem vaidade e gula é... Aí você completa. No quinto, você vai reescrever as frases, vai colocar no aumentativo as palavras que estão destacadas, tá? Então, boca, bocão, rapaz, rapagão, cão, canzarrão, animal, animalão, certo? E assim, nas palavrinhas chapéu, rapaz, muro, mala, buraco. Então, nossa atividade encerra por aqui. Qualquer dúvida pode perguntar. Fique com Deus. Até a próxima.